Precisamos também de apostar e de apostar a sério nos grandes fatores de desenvolvimento do século XXI, ou seja, no investimento tecnológico, na modernização de processos, na qualificação do trabalho e na rejeição do modelo tradicional da competitividade assente no trabalho pouco qualificado, utilizado intensivamente e muito mal remunerado. Precisamos de impor que a banca seja colocada a investir na atividade produtiva e a pagar impostos pelos lucros fabulosos que acumula. Por exemplo, o BES acaba de anunciar que em plena época de crise e só no primeiro semestre deste ano já realizou 245 milhões de lucros. Que as empresas dos principais setores estratégicos da atividade económica, da banca e seguros à água e energia e dos transportes às telecomunicações, estejam sob controle de quem nelas trabalha e dos cidadãos a quem os respectivos produtos e serviços se destinam. Precisamos de investir a sério na modernização da nossa agricultura, na recriação das nossas pescas, da nossa marinha mercante, das nossas minas, da nossa indústria de construção e reparação naval, da nossa metalurgia e metalomecânica. É possível abrir novos caminhos e executar uma política diferente, que não seja de traição e de contínua submissão aos interesses económico-financeiros mais poderosos da Europa e do mundo. É possível vencer a crise se se aplicar uma política ao serviço dos interesses de quem vive do seu trabalho e contra os interesses de quem vive do trabalho dos outros. E a verdade é que é possível defender, definir e aplicar uma tal política. Aliás, vive-se atualmente no país uma situação política relativamente nova, a qual ficou evidenciada pelos resultados das últimas eleições europeias. Nestas, o PS sofreu nas urnas uma condenação esmagadora das suas políticas, exclusivamente colocadas ao serviço do grande capital, e do mesmo passo, o eleitorado popular recusou transferir para o PSD, como era hábito até há pouco tempo, a maior parte dos votos que recusou dar ao PS. De facto, PS e PSD juntos somaram apenas 58% dos votos expressos. E se contar todo o universo eleitoral, representaram no último escrutínio apenas cerca de 20% do total dos eleitores inscritos. Isto significa que essa espécie de União Nacional bicéfala, que tem desgovernado o país desde as primeiras eleições realizadas depois de 25 de abril de 74, se encontra agora ferida de morte, por mais que os meios de comunicação social e os comentadores políticos ao seu serviço a procurem reanimar, seja sob o estribilho de uma suposta grande vitória do PSD nas eleições europeias, seja sob o abanar do espectro da pertença e ingovernabilidade do país. Ingovernado tem estado sempre o país, com o PS e ou o PSD a governarem. Daí que seja extremamente importante, tão importante quanto possível, consumar nas próximas eleições legislativas o enterro do Bloco Central e assim abrir novas perspectivas no combate político que os trabalhadores travam contra o grande capital. Nestas condições, a utilização das eleições legislativas de 27 de setembro como instrumento de uma mudança política de esquerda no país exige um compromisso por parte dos defensores consequentes dessa mudança, compromisso que aqui assumimos por inteiro, com os seguintes princípios democráticos referentes aos atos eleitorais e à situação dos representantes eleitos nos mesmos. A instituição do princípio de que nenhum governante ou deputado ofira um rendimento superior ao que oferia antes de ser eleito ou nomeado, nem tampouco beneficie de nenhum tipo de regalias que sejam superiores à de qualquer trabalhador no ativo. A criação e utilização dos mecanismos constitucionais que não só permitam, como até imponham, demitir imediatamente os governantes e os deputados que violem os seus compromissos eleitorais e políticos. O estabelecimento de condições de igualdade, de oportunidades e de tratamento na difusão das ideias, das posições e dos programas políticos entre todos os partidos e forças políticas que se apresentem aos atos eleitorais. Sem que estes princípios sejam estabelecidos, não se poderá nunca falar de eleições democráticas em Portugal. E haverá sempre, nos órgãos do poder, uma maioria de representantes submetidos ao poder do dinheiro e aos interesses das classes dominantes e dos grandes grupos económicos. As próximas eleições legislativas podem e devem significar o reforço de uma corrente progressista de mudança na sociedade portuguesa. E significá-la-ão se, através das mesmas, se puser termo a essa espécie de fatalidade consistente em substituir um governo do PSD por outro do PSD, do PS e vice-versa. Hoje é possível, de facto, deitar para o caixote do lixo da história a ideia falsa e reacionária de que essa seria a única alternativa possível no país. Fazê-lo significa também, nas atuais circunstâncias, rejeitar firmemente outra ideia falsa e reacionária, segundo a qual não há solução e que a única alternativa à crise do capitalismo é, afinal, o reforço do próprio capitalismo. Ou, o que é o mesmo, que na atual crise,
o desemprego seria inevitável e que a única alternativa ao desemprego seria o aumento dos horários e ritmos de trabalho e a diminuição dos salários, isto é, a sujeição dos trabalhadores portugueses a uma exploração ainda mais desenfreada do que a que tem existido até aqui. É, aliás, para disfarçar a completa ausência de ideias acerca de como fazer o país sair do pântano e da completa paralisia em que se encontra, que os partidos do poder, e em particular o PS e o PSD, escondem o tipo de sociedade que se propõem construir, se escusam a apresentar o seu programa de política económica e fogem como o diabo da cruz dos debates em pé de igualdade e da livre e igual discussão de ideias. Para as próximas eleições legislativas, para que elas signifiquem, como se impõe, o início de uma ruptura política com o atual estado de coisas, é indispensável que se verifique um reforço substancial da votação na candidatura democrática, progressista e patriótica apresentada pelo PCTP-MRPP e a cuja lista por Lisboa tenho a enorme honra de encabeçar. A eleição de deputados seus, mesmo de um só que seja, para o novo Parlamento, significa dar forma a um programa político capaz de arrancar o país da gravíssima crise em que se encontra mergulhado, que constitui uma alternativa real ao desemprego, à escravidão, à pobreza e à privação de direitos a que se encontram submetidas as classes trabalhadoras e os cidadãos em geral, e que seja suscetível de merecer o apoio de todas as forças políticas e personalidades que se reclamam da liberdade para o povo e da democracia. É por esse programa político de autêntica salvação nacional e por essa eleição de deputados que aqui estamos. E é essa a grande batalha que, com o esforço e a participação de todos os que se recusam a ser escravos, vamos vencer. Devo, por fim, dizer-vos da subida honra e, simultaneamente, da grande responsabilidade que aceito com tanto empenho quanto alegria e convicção de ser o responsável pela candidatura nacional e o primeiro candidato de uma tão ampla e tão diversificada e apoiada por uma tão ilustre comissão de honra, lista de candidatos por Lisboa. Jovens e menos jovens, mulheres e homens, operários, intelectuais, funcionários públicos, profissionais liberais, trabalhadores, empresários, reformados, desempregados, todos unidos pelo mais belo ideal, tão bem retratado na célebre quadra de António Aleixo, que aqui cito: o mundo só pode ser melhor do que até aqui quando consigas fazer mais pelos outros do que por ti. Muito obrigado.